Graça e paz. Obrigada desde já pela sua atenção e desejando que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, porque certamente ela não volta vazia. E hoje vamos iniciar uma nova série e agora vamos estar estudando, refletindo um pouco no livro de Ruth. Concluímos a série sobre Esther e agora vamos estar aprendendo algumas coisas com Ruth. Hoje quero mencionar e refletir com você 5 grandes lições que aprendemos com Ruth. E esta reflexão de hoje, ela está também baseada na resenha do livro Las Intrépidas Hijas de la Bíblia, de Lee Grade. Não sei se esse livro está traduzido para o português, mas se estiver, recomendo a sua leitura. Então, quero iniciar fazendo a leitura de alguns versículos do primeiro capítulo de Ruth, a partir do versículo 7, que está escrito assim: Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? E assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, a princípio da cega da cevada. Estes versículos do capítulo 1 são uma pequena amostra dessa história incrível que é a história de Ruth, uma mulher moabita, a história de Noemi, que é uma israelita, que foi morar em Moabe, e aí aconteceram coisas terríveis com ela, seu marido morreu, seus 2 filhos morreram, ela ficou sozinha, tinha ido para Moabe por causa da fome, e agora ela estava numa situação complicada, sozinha, sem nada, numa terra que não era a terra dela. E o contexto dessa história é exatamente o período dos juízes. Essa história aconteceu no tempo dos juízes, havia fome em Israel, e sabemos pelo contexto bíblico, pela história bíblica, que muitas vezes a fome era um juízo de Deus para que o povo se arrependesse. A família de Noemi migrou para Moabe. Os moabitas eram inimigos de Israel, eram descendentes de Ló. Ruth passou a fazer parte da família de Noemi porque se casou com um dos seus filhos. Essa família foi acometida por uma tragédia. Todos os homens da família morreram. Essas mulheres ficaram sozinhas, poderíamos dizer, usando uma linguagem atual, ficaram na rua, sem sustento e sem apoio, porque isso era fundamental para, no caso, as mulheres. Noemi decide então voltar a Belém e Ruth, sua nora, decide acompanhá-la, como lemos no versículo 16 e 17. E nesse contexto, então, aprendemos 5 grandes lições de Ruth.
Vejamos quais são. Primeira, Ruth deu adeus ao seu passado. Essa é a primeira coisa que nós encontramos e podemos constatar isso no versículo 14, 15 e 16, quando disse: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Observe que no versículo 15, Noemi disse: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta, foi a palavra de Noemi. Mas a resposta de Ruth foi completamente diferente. Ela decidiu dar adeus ao seu passado. Isso significava adeus à sua família, adeus aos seus deuses, adeus à sua cultura, adeus aos seus hábitos, a tudo. Ela estava dando adeus. O seu povo era idólatra, e havia, obviamente, muitas práticas imorais. Sua família estava ali. Ela deixou tudo para seguir Noemi a Belém. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14, 26, lemos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nós encontramos aqui que Ruth decidiu abandonar tudo aquilo que fazia parte da vida dela para seguir ao Deus de Israel e para acompanhar a sua sogra. E esse é um passo importante quando nós conhecemos a Deus. É necessário deixar o passado, deixar os falsos deuses e deixar a família, como diz aqui no versículo de Marcos e de Lucas, não significa que você vai desprezá-los, ignorá-los ou que não vai mais falar com ele. Não, é em outro sentido, é que Deus passa a ser o mais importante na sua vida. Mas esse ponto é importante. Adeus ao seu passado. A segunda coisa que aprendemos com Ruth é que ela teve determinação. Em Ruth 1,18 diz: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Nada nem ninguém fizeram com que Ruth mudasse sua decisão ou mudasse de opinião. Ela estava decidida, determinada. E isso é uma coisa importante, porque quantas pessoas querem seguir a Deus, mas não querem deixar os seus pecados, não querem deixar os seus hábitos que desagradam a Deus, querem continuar vivendo a sua vida e querem seguir a Deus. E por qualquer problema, por qualquer coisa, desistem da caminhada. Ruth foi determinada, não importava as insistências, as tentações, os problemas, não importava nada do que ela ia enfrentar ou encontrar quando chegasse na sua nova terra, ela estava determinada a seguir o Deus de Noemi. Em Salmo 44, 18, podemos ler: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Em Daniel 1,8 também está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias, as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E a Bíblia tem outros exemplos de pessoas que não tiveram firmeza e determinação nas suas decisões e voltaram atrás. Então, determinação é a segunda lição que aprendemos com Ruth. A terceira coisa que aprendemos com Ruth é que ela teve uma mentora. Em Ruth 3:1, podemos ler: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Versículo 3.
banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 5. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então encontramos aqui que Noemi tratou de orientar Rute quanto ao que ela deveria fazer. Ela estava numa nova terra, numa nova cultura, seguindo a Deus que ela não conhecia antes, e ali as coisas eram diferentes. Então Noemi estava orientando a Rute como ela deveria fazer. E uma coisa interessante é que Rute escutava o que Noemi falava e seguia as instruções de Noemi e fazia exatamente como ela ordenava. Observe que o versículo 5 diz: tudo quanto me disseres, farei. Ela teve uma pessoa, podemos dizer, que a discipulou, que a ensinou como deveria agir, comportar-se e tratar com as coisas de Deus. Para o crescimento espiritual, é indispensável ter alguém que nos guie e ajude a caminhar. Esther teve seu pai Mardoqueu, que já vimos. Samuel teve Eli. Josué teve Moisés. Eliseu teve Elias. E Rute teve Noemi. A quarta coisa que aprendemos com Rute é que ela descobriu a misericórdia de Deus. Em Rute 2:8 está escrito: então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra de onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Em Belém, Rute conheceu a graça e a bondade de Deus. Ela estava vindo para um lugar que ela não conhecia, estava tratando de sobreviver neste lugar, seguindo as orientações de sua sogra, e encontramos que como Deus favoreceu a Rute, porque ela saiu para colher espigas, algo que era permitido na cultura de Israel, mas ela não sabia no campo de quem ia colher. Quem lhe daria essa oportunidade? E ela chegou exatamente no campo de Boaz. Entre aspas, coincidentemente, porque para Deus não existem coincidências, existem providências. E ela foi parar exatamente no campo de uma pessoa que era um parente da família e que tinha o dever de resgatá-los. Então, e como ele favoreceu a Rute de maneira extraordinária. Então, encontramos que Rute descobriu a graça, a bondade e a misericórdia de Deus ali nesse lugar. Em Naum 1:7 está escrito: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Observe que Boaz disse que ela buscou refúgio sob as asas de Deus.
E Naum nos diz que Deus conhece aqueles que se refugiam nele. E no Salmo 34:8 também está escrito: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ruth fez isso, buscou refúgio no Deus de Israel e encontrou a sua misericórdia. E a quinta lição que aprendemos com Ruth é que ela tratou de fazer as coisas como ordenava a lei. Esse é um ponto importante, porque existem pessoas que querem servir a Deus, mas não querem obedecer seus mandamentos. E para seguir ao Senhor, é necessário obedecer aos seus mandamentos. Temos que deixar de querer fazer as coisas do nosso jeito e fazer do jeito que Deus ordena. Ruth 3, 4 e 5 diz: e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, e então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Versículo 5, e ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. E quando você lê o livro de Ruth, você vai encontrar que, de fato, Ruth seguiu todas as orientações que recebeu de Noemi. Cumpriu todas as coisas que a lei de Israel ordenava que deveriam ser feitas. Ela seguiu as orientações dos mandamentos de Deus. Em Josué 1:8, um texto bastante conhecido, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Porque Ruth teve êxito? Exatamente porque ela se submeteu à lei de Deus, aos mandamentos de Deus e observou esses 5 pontos, esses 5 passos importantíssimos. Deixou seu passado, estava determinada, tinha uma mentora que foi Noemi, conheceu a misericórdia e a bondade de Deus e obedeceu tudo que a lei ordenava. Finalizando então, Ruth decidiu abandonar seu passado, creu em Deus e aceitou os princípios e a lei de Israel, experimentou a bênção de Deus a ponto de fazer parte da genealogia do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Que você possa aplicar também estes princípios na sua vida e que o Senhor te abençoe poderosamente, você possa também conhecer e experimentar a misericórdia e a bondade do Senhor. Que o Senhor te abençoe.